Olá, então vamos lá. Você que está aí se perguntando, e agora, o que a gente vai fazer com os fatores de riscos modificáveis para a estratificação do risco cardiovascular? É exatamente esse o ponto. Já falamos das definições, dos conceitos, e agora a gente vai para o que a gente pode controlar, o nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho como se a gente estivesse abrindo o fichário do paciente e a hipertensão é a nossa primeira etapa. Então você está diante do paciente que tem hipertensão e a gente sabe que a doença mais prevalente varia em torno de 25, 30% da população no Brasil e no mundo. E essa doença é uma doença crônica que não dá sinais e exatamente por isso as pessoas não procuram tratamento logo cedo. Tem um fator muito relevante porque ela está associada diretamente à doença arterial coronariana, AVC, doença renal crônica, que eu não comentei, mas também tem uma associação muito grande com doença cardiovascular e insuficiência cardíaca e fibrilação atrial. Como vocês podem ver nessa ficha, apenas 50% das pessoas estão adequadamente tratadas. Exatamente por isso, porque é uma doença silenciosa. Então a hipertensão a gente tem que ficar sempre de olho. Tabagismo. Bom, tabagismo no Brasil, ainda bem, ele é bem menos prevalente. Europa, Estados Unidos acaba sendo um pouco mais prevalente. Aqui no Brasil, em torno de 10%, às vezes até menos, dependendo do estado. E tabagismo e hipertensão estão altamente associados à doença arterial coronariana, AVC e doença arterial periférica. Isso também é importante porque o tabagismo ele se comporta diferente nos sexos. Se a gente comparar uma pessoa que não fuma com outra pessoa que fuma em torno de 20 cigarros por dia, o homem ele tem muito mais risco de doença cardiovascular do que a mulher. Como vocês podem ver, 6 vezes mais risco para o homem comparado a quem não fuma e 3 vezes para a mulher comparado a quem não fuma. Além disso, o tabagismo se comporta diferente também em relação à idade. Pessoas com mais de 60 anos têm mais risco do que aqueles com menos de 50 anos, controlando para a idade. Vocês entenderam? O que acontece? Se as pessoas fumarem e persistirem fumando após os 60 anos, elas vão ter um risco cardiovascular um pouco maior do que as pessoas mais novas, independente, controlando para esse fator que é óbvio que a idade aumenta o risco cardiovascular também. Agora, o tabagismo tem um detalhe interessante. A gente acha que o tabagismo é um fator de risco igual ao DPOC, câncer, mas na verdade, na doença cardiovascular, ele se comporta de maneira diferente. A redução de infarto após um ano, ela cai para 50% quando a pessoa para de fumar. E essa redução após 2 anos, chega a ser muito semelhante a uma pessoa que nunca fumou. Independente da idade, independente do sexo, vale a pena cessar o tabagismo. Vamos seguir no nosso fichário do nosso paciente, a dislipidemia. É outra doença relativamente prevalente no nosso meio e lá fora, e vocês devem estar se perguntando, poxa, a gente tem mais ou menos a mesma distribuição entre os sexos. Sim, em torno de 21%, é mais ou menos igual no Brasil e em várias regiões fora do Brasil também. A estatística brasileira, em torno de 1/5 da população tem hiperlipidemia. E aí vocês devem se recordar que muita gente usa estatina, mas usa estatina por outros motivos, que a gente vai até falar na quarta parte da aula, que essa estatina ela tem efeitos pleotrópicos, ela tem efeito além da redução do colesterol. Vejo que a relação entre o colesterol total e o risco de doença arterial coronariana é bastante evidente. Aqui, o risco de doença coronariana ele aumenta lentamente quando os níveis de colesterol vão de 150 para 200. Mas quando ele ultrapassa esse valor de normalidade de 200 para 250, esse risco ele aumenta e aumenta muito mais acima de 250. Então é uma doença silenciosa também que a gente deve buscar tratamento logo de início e prevenir. Hiperglicemia, por que eu coloquei esse nome? Porque o paciente pode ter intolerância à glicose, pode ter o diabetes propriamente dito. Então, com ou sem diabetes, o risco de doença cardiovascular ele aumenta. Em torno de 6% da população tem esse risco aumentado pela hiperglicemia e esse risco ele vai depender muito da soma dos outros fatores. Lembra que eu comentei na aula anterior? Se eu tenho
diabetes mais hipertensão é um tipo de risco, se eu tenho diabetes mais tabagismo é outro tipo de risco. Então vai depender muito da soma desses fatores. Aumenta bastante o risco de doença coronariana com a incidência da obesidade. A obesidade intimamente atrelada à hiperglicemia, ao diabetes e até mesmo a síndrome metabólica, a gente vai falar logo a seguir. Falando especificamente da obesidade, a quinta condição, né, o quinto vilão relacionado à doença cardiovascular. Veja como é que tem essa estatística aqui no Brasil. Brasil muito semelhante à América Latina, discretamente melhor. Então, 18,6% dos brasileiros estão obesos. 53,8% dos brasileiros estão com excesso de peso. Veja que eu não falei em sobrepeso. O excesso de peso, ele acumula o sobrepeso e a obesidade, tá? Isso dá mais ou menos, aproximadamente, 17 milhões de pessoas que moram no estado do Rio de Janeiro, mais 21 milhões de pessoas que moram no estado de Minas Gerais. É isso aí. Um dos 3 maiores estados, né, mais populosos, São Paulo, Minas, nessa ordem, e Rio de Janeiro, 2 desses somam praticamente a população do Brasil que está em excesso de peso. É muita gente e essa população ela deve ter um tratamento direcionado, mas isso faz parte da aula de obesidade. Vamos lá, qual é o conceito de obesidade? IMC acima de 30, maior ou igual a 30, obesidade grau 1, como vocês podem ver aqui. O sobrepeso, ele já confere um risco cardiovascular mais elevado, então de 25 a 29,9 de IMC já tem o sobrepeso, já tem um risco de doença cardiovascular um pouco mais elevado. Qual é a importância disso? Primeiro, a gente saber que o IMC ele é muito ruim para criança e ele também não é tão bom assim para adulto. A gente deveria fazer outras medidas antropométricas no nosso dia a dia. Eu falo de circunferências, eu vou falar a seguir da circunferência abdominal, circunferência do braço. A gente pode inferir prega cutânea, verificar também outras medidas antropométricas e até mesmo lançar mão de recursos como a bioimpedância. Falando já de obesidade, o idoso ele tem um IMC um pouquinho diferente, é um pouco mais permissivo. Então o idoso ele tem, e aí eu falo idoso acima de 60 anos, IMC entre 22 e 27, tá? A gente considera esse valor como normal. A síndrome metabólica, na verdade, junta tudo isso que a gente comentou agora, nessa aula de fatores de risco, tem que ter o critério obrigatório, esse critério é pelo International Diabetes Federation. Existem outros critérios, mas esse é o mais utilizado. E o critério obrigatório é a obesidade visceral, que nada mais é do que essa circunferência abdominal. Reparem que as medidas atuais para os sul-americanos são as mesmas dos sul-asiáticos e dos chineses. É isso aí, a gente não pode se basear no que a gente tem dos europeus e dos americanos. A gente tem um perfil mais parecido com os asiáticos e os chineses. Qual é o valor de normalidade? Até 90 para homens e até 80 para mulheres, como eu marquei aqui para vocês. Eu preciso, para caracterizar a síndrome metabólica, mais 2 dos 4 critérios. Quais são eles? Hipertrigliceridemia, HDL baixo, que no caso dos homens menor que 40, nas mulheres menor que 50, pressão sistólica aumentada ou já com diagnóstico e tratamento da hipertensão, e a intolerância à glicose, né? Uma glicemia de jejum acima de 100, maior ou igual a 100, ou diagnóstico prévio do diabetes. Fiquem atentos porque a síndrome metabólica ela configura não só um risco para a doença cardiovascular, mas para outros problemas. A obesidade e a síndrome metabólica configura risco para a esteatose hepática, doenças osteoarticulares, distúrbios do sono e outras doenças metabólicas como um todo. Certo? Vamos fazer aqui um checklist. A gente passou pela probabilidade, conceito e dimensão do problema das doenças cardiovasculares. Falamos também de fatores de riscos modificáveis e não modificáveis. A próxima aula, aguardem logo a seguir alterações subclínicas, como a gente consegue perceber que a doença cardiovascular está começando a dar sinais. Isso não tem como a gente perceber no exame físico, então alguns exames a gente acaba tendo que lançar a mão. Por fim, a gente trabalha um pouquinho na estratificação. Um abraço, bons estudos e boas práticas.